Chegamos à aula 4 do fascículo 9, a história que mudou a história, e hoje é o Messias se apresenta. Bom, nosso texto para hoje, ele tem os 4 evangelhos envolvidos aí. Então nós vamos de Mateus 4, 12 a 15, Marcos 1, 14 a 28, Lucas 4, 14 a 37, 5 do 1 a 11, João 1, 35 até 4 e 54. Quero ressaltar que é muito importante que você leia esses textos na íntegra. Nós utilizamos as citações aqui no nosso programa de estudos da nova versão internacional, a NVI. Mas você pode ler e qualquer que seja a sua versão preferida aí. Muito bem, o ministério de Jesus ele é calculado em mais ou menos 3 anos e meio, o ministério público de Jesus. Ele tinha aqui 30 anos quando ele começou e foi batizado e iniciou a sua apresentação pública e se revelando aí como o Messias. Esse cálculo de mais ou menos 3 anos e meio é feito em cima dos registros das Páscoas que ele participou. São 3 Páscoas aqui que são registradas no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13, 6 e 4, 12 e 1. E é por aí que mais ou menos se calcula que foi esse tempo que foi determinado para que ele se manifestasse como Messias e ensinasse, e todas as coisas praticamente que a gente conhece da sua vida adulta que aconteceram nesse tempo. Foi um período muito intenso e tudo que nós vamos ver daqui para frente, até o final dos evangelhos, vai estar incluído aí nesses 3 anos. Agora, é interessante observar como é que o seu ministério começa, como ele vai se apresentando e as pessoas vão ficando a favor ou contra, e ele vai seguindo assim durante esse tempo todo até chegar no tempo da sua paixão. A primeira coisa que nós vamos ter nessa aula de hoje é 4 manifestações da sua identidade. Primeiramente aos discípulos, aos seus primeiros discípulos. Isso está lá em João. Interessante que alguns desses discípulos, como por exemplo André, Simão, que vai ser o Simão Pedro, Filipe e Natanael, que talvez seja aquele Bartolomeu, que foi um dos 12, eles são os primeiros discípulos que foram apresentados para Jesus e foram apresentados por João Batista. Naquele versículo que a gente já citou na aula passada, quando Jesus um dia passou por onde estavam João e alguns dos seus discípulos, ele vendo Jesus passar disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E nesse dia, André e Filipe foram lá e conversaram com Jesus e se convenceram de que ele de fato era o Messias. André foi conversar com o seu irmão, Simão, depois foram falar com Natanael, e esses foram os primeiros que nós registramos aqui, ou que tem o registro aqui no Evangelho, que foram apresentados a Jesus. Posteriormente, esses 4 seriam chamados para fazerem parte do seu colegiado de apóstolos. Agora, no Evangelho de João, ele cita, nesses 4 primeiros capítulos que nós lemos, alguns encontros individuais. Jesus se manifestou à multidão mais para frente, mas ele começa um a um. É interessante como Jesus vai tendo aí esse espaço, esse tempo para falar com as pessoas. Já citamos esses 4 discípulos. Nicodemos, no capítulo 3, tem uma conversa longa com ele, e ele tem uma característica interessante: ele é um mestre da lei, ele é um fariseu, e ele também está esperando o Messias, mas ele está instruído e envolvido pelas tradições dos fariseus, que a gente já citou lá na primeira aula, e ele começa a perceber que tem alguma coisa além daquilo. Que a vida e o relacionamento com Deus não pode ser só aquela mera exterioridade religiosa que os fariseus ostentam. E quando ele vê Jesus, ele parece identificar, não, parece que tem alguma coisa a ver aí, embora os meus pares fariseus e os membros do Sinédrio, ele fazia parte do Sinédrio, aquela casa de leis que era uma espécie assim de um senado dos judeus, ele fazia parte daquilo. Mas ele não está convencido de que os fariseus têm razão, e mais do que isso, ele percebeu que Jesus é o Messias. E aí ele vai buscar esse contato pessoal com Jesus, eles têm uma conversa assim, poderosa mesmo, né? Jesus fala para ele uma coisa que ele não consegue entender: você tem que nascer de novo, Nicodemos. Quer dizer, não basta essa religiosidade, você tem que ter uma transformação completa que só o Espírito Santo pode fazer em você. E essa conversa que ele tem com Nicodemos é a conversa que vai ser a base para anunciarmos o Evangelho até hoje. A gente anuncia o novo nascimento. O que é isso? Uma pessoa que reconhece quem Jesus é e que crê nele pode ganhar uma nova vida. A vida de Deus é implantada em nós. Essa teologia do novo nascimento, ela vem dessa conversa, é baseada nessa conversa que Jesus tem
com Nicodemos. Também o versículo mais famoso da Bíblia, mais conhecido, João 3,16, é parte dessa conversa que ele tem com Nicodemos. Então veja como esses encontros, aliás, estudar o Evangelho de João nessa perspectiva é bem interessante. Os encontros de Jesus, encontros pessoais de Jesus, com aqueles 4 homens, agora com Nicodemos, e aí aparece uma mulher, e uma mulher samaritana. Duas coisas interessantes aqui, e o que mostra que Jesus estava aí rompendo com algumas barreiras sociais, culturais, etc. Primeiro, por ser uma mulher. Alguns historiadores falam que os rabinos não davam nenhuma atenção às mulheres e não ensinavam a lei às mulheres. Um rabino teria dito o seguinte, abre aspas, é mais produtivo ensinar a lei de Moisés a um cão do que a uma mulher. Nenhum rabino, portanto, ia dar atenção, especialmente no caso aqui dessa mulher, que era uma samaritana. Havia uma rixa histórica lá dos judeus com os samaritanos, isso é mencionado aqui no capítulo 4, isso vem desde o tempo lá da invasão da Síria. E eles misturaram o povo e misturaram o culto, e dali para frente eles nunca mais se deram bem. Uma mulher e uma samaritana. E Jesus dá tempo para ela, fala ao coração dela, muda a vida daquela mulher, ela se torna uma missionária lá na vila dela, e daí sai a vila inteira para vir saber quem é esse homem, e ela diz, esse homem deve ser o Messias, ele é um profeta, ele falou tudo sobre a minha vida. Então, interessante como Jesus começa o seu ministério assim, se revelando a pessoas individualmente, mostrando a atenção e a importância que ele dá para cada um. Ele falava para as multidões, mas falava também para pessoas individualmente. Então Jesus manifesta a sua identidade aos seus primeiros discípulos. Em segundo lugar, Jesus manifesta o seu poder em público. Em Caná da Galileia, lá no capítulo 2 de João, tem aquela festa de casamento e o vinho acaba, e aí Maria, a mãe de Jesus, vai lá falar para Jesus, eles não têm mais vinho. A impressão que isso dá naquela dinâmica da conversa é que ela também sabe quem ele é e sabe que ele pode resolver. E aí é chegado o momento, e essa expressão, a sua hora, né, é chegada a sua hora, acontece muito em João, e aqui nesse capítulo das bodas de Caná, a gente lê essa frase, né? E Jesus falou assim, olha, ainda não é chegada a minha hora, mas agora chegou a hora, e ele vai lá e faz o seu primeiro milagre. E há um comentário de João, né, do Espírito Santo através de João, que ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João 2:11. Então aqui ele manifesta o seu poder em público pela primeira vez. Mais para frente a gente vai ver ele manifestando a sua autoridade no templo. É a primeira vez registrada que Jesus, como rabino, visita o templo. E ele chega lá e literalmente vira as mesas, porque ali havia cambistas, havia gente vendendo animais para o sacrifício e tal, e que podia ser até uma coisa boa, porque vinha gente do mundo inteiro nas festas para adorar, e eles precisavam de algum lugar para fazer o câmbio da moeda, para comprar os animais, em vez de trazer lá das suas terras de onde eles vinham, eles compravam ali. Isso em si não era o problema, mas eles estavam ocupando primeiro o espaço que era para as pessoas adorar, e segundo, eles estavam mais preocupados com aquele mercadão que virou aquilo, e Jesus falou isso, vocês são simplesmente mercadores, eles estavam transformando a casa de Deus, o lugar onde era o espaço sagrado para adoração, em um ambiente só para fazer negócios, eles não estavam preocupados com a adoração. E aí Jesus faz aquela algazarra lá no templo, mas era uma algazarra santa, mostrando a sua indignação contra aqueles homens, especialmente sobre aquele espírito mercantilista que não tinha nada a ver com o culto a Deus. E finalmente, ainda nesses capítulos que lemos, temos aqui também o início do ministério de Jesus na Galileia. O Mar da Galileia, né, o Lago de Genezaré, o lugar famosíssimo por causa do fato de que foi ali que Jesus começou e manifestou também boa parte do seu ministério. Ele começa indo à sinagoga ali em Cafarnaum para dizer, lendo a profecia de Isaías, que falava a respeito do Messias, todo mundo sabia que Isaías 61 falava sobre o Messias, ele lê um trecho daquela profecia, o primeiro trechinho, aplica essa profecia a si mesmo, ou seja, ele oficialmente assume-se como o Messias. As pessoas ficam divididas. Alguns creem nele, mas outros querem matá-lo. Talvez por inveja e talvez também pelo medo. Olha, se aparecer alguém aqui falando que é o Messias, Roma vai entrar aqui e vai esmagar a gente não quer problema. E também os principais líderes não queriam perder o espaço no cenário ali em que eles exerciam poder e influência. Um Messias chegando ali iria ser muito ruim para eles. Então, embora ele oficialmente se declara como Messias, ele não é aclamado como Messias pela maioria das pessoas. E ali, no Mar da Galileia, em Cafarnaum, ele então faz sinais,
ensina, impressiona pessoas e as multidões começam a segui-lo. Bom, qual é a lição do dia? Cristo veio para se manifestar para todos, homens, mulheres, ricos, pobres, a todas as pessoas. Qualquer um, dependendo da sua vida pregressa, do seu histórico religioso, do seu conhecimento bíblico, não importava. Se você quisesse conhecer Jesus como Messias, bastava crer nele. Isso é assim até hoje. Jesus está acessível a todas as pessoas. Então, vamos continuar acompanhando esse seu ministério, essa sua vida singular, o Filho de Deus encarnado, estando entre nós.